Já vai, já vai, já vai. Bom dia. Hoje são 22 de fevereiro de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Hoje começarei uma série de vídeos sobre mais um livro cristão, e aqui cristão protestante. Curso apologético em defesa da fé. Curso apologético em defesa da fé. Este livro aqui, ele é uma obra, a doutrina da Faculdade Teológica Bethesda, editora Riedel aqui, e o escritor, quem escreveu este livro aqui, foi o pastor Paulo Sérgio Batista. Paulo Sérgio Batista. O livro contém 840 páginas. 840 páginas. Curso apologético em defesa da fé. Os cristãos dizem que a apologética é a defesa racional da fé cristã. Apologética, defesa racional da fé cristã. Não existe defesa racional com a razão em cima de qualquer crença, seja ela cristã ou não. Não existe, repito, defesa racional sobre qualquer fé religiosa. Porque fé religiosa é pura ilusão, pura superstição, pura fantasia, certinho? Muito bem, então esse curso aqui é curso apologético em defesa da fé. Foi escrito este livro aqui pelo pastor, já disse, não é? O pastor Paulo Sérgio Batista. Nesse primeiro vídeo, vou aqui apresentar um pouco aqui a credencial do pastor Paulo Sérgio Batista. E também aqui mostrar o principal objetivo do livro aqui, que é a defesa da fé cristã, certo? Muito bem. Então, vamos lá. O Paulo Sérgio Batista, ele é pastor titular da Igreja Batista Bíblica Betel, em Guarulhos, no estado de São Paulo. Ele é graduado em teologia, ele se formou em teologia pelo Seminário Batista Esperança, em São Paulo. E também ele é formado em História pela Unisantana, São Paulo. E aí ele também é ex-redator da revista Apologética Cristã. Foi também ex-diretor do curso presencial de teologia do Instituto Cristão de Pesquisas e da Faculdade Teológica Bethesda, São Paulo. E aí, autor de alguns livros. Então aqui o brasileiro Paulo Sérgio Batista, ele é pastor titular, pastor protestante, titular da Igreja Batista Bíblica Betel, Igreja Batista. Os batistas são, em relação a igrejas batistas, são muitas igrejas, com várias denominações. Os batistas, Igreja Batista, os batistas, eles dão muita importância ao batismo. Batista vem de João Batista, que na lenda sobre Jesus, que está no Novo Testamento, o João Batista, ele batizou Jesus. Não foi isso? João Batista batizou a Jesus. Então, a Igreja Batista tem esse nome Batista em relação a João Batista, que batizou Jesus. E em relação ao batismo, eles valorizam o batismo, a Igreja Batista. A Igreja Batista, ela vê o batismo
de forma diferente. Ela vê o batismo de forma diferente da Igreja Católica Apostólica Romana. Como vocês sabem, na Igreja Católica Apostólica Romana, o batismo é feito assim que uma pessoa nasce. Nasceu uma criança, aí os pais católicos levam essa criança para ser batizada na Igreja Católica. E os pais levam essa criancinha ainda, criança de berço. Logo quando nasce, os pais católicos já levam essa criança à igreja para o batismo. A Igreja Batista não. A Igreja Batista, ela é contra o batismo de criancinhas, porque as criancinhas não têm consciência do que estão fazendo. Elas não têm um mínimo de consciência que estão numa igreja católica. Então, os batistas, eles só aceitam o batismo de uma pessoa quando a pessoa está numa fase já que pensa, que decide que rumo tomar em sua vida. Então, as igrejas batistas batizam as pessoas, os fiéis, já em idade aí com consciência, porque aí eles aceitam esse batismo por vontade própria e não levado aí por seus pais, certo? Muito bem. Então aqui é o curso apologético em defesa da fé. Começando aqui a série, né? Primeiro vídeo. E aqui, logo no início, o pastor Paulo Sérgio Batista, ele mostra aqui um pouco do que é esse curso aqui. O livro é muito bonito, ó, uma capa bonita, o livro, uma capa bonita. A diagramação do livro é também bem feita. Então é um livro aqui muito famoso no mundo aí cristão. Curso apologético em defesa da fé. É impossível defender a fé, seja ela cristã ou não, porque fé religiosa é pura ilusão. Não se defende ilusão, é impossível. Sempre digo isso aqui. Muito bem, então vou aqui apresentar apenas o que o pastor diz aqui, que vai mostrar em seu livro. Ele escreve assim: o curso apologético, apresentação do livro. O curso apologético em defesa da fé, que é este livro aqui, tem a finalidade de capacitar o aluno ou aluna de forma bíblica, doutrinária e teológica. É o objetivo do livro. Este curso foi elaborado cuidadosamente para auxiliar você, o leitor, de forma prática, a pensar e responder com base bíblica e racional aos frequentes questionamentos feitos contra a fé cristã e suas doutrinas fundamentais. Ele está dizendo aqui que este livro foi cuidadosamente elaborado, feito para auxiliar as pessoas, para que as pessoas, os cristãos, que venham a estudar este livro aqui, para que os cristãos possam pensar e responder com base bíblica e usando a razão, para que os cristãos possam responder àqueles que criticam as doutrinas da fé cristã, entendeu? É esse aqui o objetivo dele. E ele continua: este curso não é, ou seja, o livro, não é indicado apenas para pastores, teólogos ou apologistas, mas para todo cristão que sente a necessidade de defender a sua fé. É o que ele mostra aqui. Correto, gente? Então ele diz aí, o pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista Bíblica Betel, localizada em Guarulhos, São Paulo, ele mostra aqui o que é este livro, este curso apologético, para preparar os cristãos para defender as doutrinas cristãs diante de alguns críticos aí. No caso eu sou ateu, Eustáquio. Critico aqui a crença cristã, principalmente igrejas principalmente evangélicas e protestantes. E
Diz aqui o pastor Paulo Sérgio Batista que este livro aqui é para preparar os cristãos a fim de defender a fé cristã, as doutrinas cristãs, diante de críticos, por exemplo, diante de um ateu como eu, Eustáquio, entendeu? Então vou mostrar aqui, neste livro, que é impossível defender crença religiosa, que a apologética, que eles dizem, os cristãos dizem que é, repito, a defesa racional da fé cristã, a apologética é mais uma ilusão. Não se defende racionalmente a fé cristã, porque é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Então vamos aqui à primeira parte do livro. Vou, nessa série, mostrar algumas passagens aqui, quando o pastor Paulo Sérgio Batista refere-se às passagens bíblicas. Muito bem. Repetindo, o pastor Paulo Sérgio Batista, ele é formado em teologia, brasileiro, formado em teologia e também formado em história. Então, na página 84, ele mostra aqui, ele faz uma análise sobre uma passagem bíblica. Então, vou aqui mostrar a apresentação dele e depois vamos mostrar aqui como é que ele incorre em erro aqui, certinho? Vamos lá. Então, na página 84, o pastor Paulo, ele faz uma pergunta e depois responde. A pergunta é: supondo que Adão e Eva existiram, como eu poderia pagar pelos pecados cometidos por eles? Não seria isso injusto? Eis a pergunta formulada pelo pastor Paulo Sérgio Batista. E ele vai responder. Então a pergunta que ele faz aqui é que Adão e Eva, eu já mostrei isso aqui, Adão e Eva, Jardim do Éden, tudo isso aí são relatos lendários. Nunca houve um Jardim do Éden, nunca houve um Adão, nunca houve uma Eva. Aquilo ali é um relato fantasioso criado pela imaginação de um hebreu, que não foi Moisés. Então o pastor aqui está se referindo a isso. Ele está dizendo assim, repito, supondo que Adão e Eva existiram, como eu poderia pagar pelos pecados cometidos por eles? Não seria isso injusto? Eu sempre digo aqui que nessa lenda ingênua, cheia de erros, essa lenda aí que está em Gênesis, Jardim do Éden, Adão e Eva, pecado ali, desobediência, essa ingênua lenda, eu sempre digo aqui, que ela traz ali vários defeitos. E o principal deles é condenar os descendentes de Adão e Eva, os filhos de Adão e Eva, condená-los pelo comportamento de seus pais, pelo comportamento de Adão e Eva. Já mostrei isso aqui, falo sobre isso sempre. É uma profunda injustiça. É uma profunda injustiça porque era uma visão errônea do homem hebreu. Você vê em toda a Bíblia que o Deus hebreu, criado pelos hebreus, o Deus hebreu, em toda a Bíblia, ele pune os filhos por causa da ação praticada por seus pais. Eu sempre digo aqui, isso é uma loucura. E os cristãos embarcaram nesse barco furado. Então o pastor aqui está fazendo a pergunta e ele vai tentar aqui explicar que não há injustiça alguma. Então veja, o curso aqui, olha o nome, curso apologético, é a defesa racional da fé cristã. E ninguém defende isso, porque aqui o pastor Paulo Sérgio Batista, ele vai escorregar nas próprias palavras dele, e você vai saber isso direitinho.
é o que eu digo, é impossível defender crença religiosa. É impossível defender fé cristã. Certo? Então vamos lá. Então ele pergunta, né? Não seria isso injusto? Ou seja, Adão e Eva cometem um pecado, sofrem uma punição, e passar e punir os filhos de Adão e Eva que ainda viriam nascer, punir esses filhos, não é uma injustiça? É. Ele pergunta aqui, não seria isso injusto? Claro que é injusto. Aí ele tenta aqui dizer que não, mas ele termina dizendo que sim. Certo? Então, vamos ler isso aqui devagarzinho. Ele começa assim, o pastor, abre aspas, as escrituras sagradas não afirmam que pagaremos pelos pecados cometidos por Adão e Eva, pois cada um de nós é responsável por sua própria culpa e pecado. Por favor, não ria, porque isso aqui é coisa séria. Deixe para rir depois do vídeo. O pastor aqui está dizendo que a Bíblia não afirma que os filhos de Adão e Eva, que nós pagaremos pelos pecados cometidos por Adão e Eva, e diz o pastor, pois cada um de nós é responsável por sua própria culpa e pecado. E aí ele indica Ezequiel, o livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Então o pastor aqui já começa em seu discurso dizendo que a Bíblia não afirma, em hipótese alguma, que os descendentes de Adão e Eva, na ilusão cristã, que nós iríamos pagar pelos pecados de Adão e Eva. E o pastor diz que jamais isso se aplicaria, essa injustiça, porque em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, está dito ali que cada um é responsável por sua própria culpa e pecado. Gente, isso aí é uma brincadeira. Não é o que eu digo para você sempre, que é impossível defender crença religiosa? Repito, coloque em sua cabeça, logo de início, o pastor está dizendo que a Bíblia não afirma em canto algum que os descendentes de Adão e Eva, nós, na ilusão cristã, pagaremos pelos pecados de Adão e Eva. A Bíblia não afirma isso, diz o pastor. E aí ele indica Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, está dito que cada pessoa, pagará por sua própria culpa e pecado. Então, pela passagem de Ezequiel, dizendo que cada um pagará por sua culpa e pelo seu pecado, é contra a extensão das punições de Adão e Eva aos descendentes. Entendeu? É contra. Então ele está dizendo que em Ezequiel 18, 20, a Bíblia diz que não existe isso de filho pagar pelos pais. Você entendeu? Só que aí há um problema. Há um problema aí que o próprio pastor, mais à frente, ele disse que Adão e Eva, que nós não iríamos pagar pelo pecado de Adão e pelos pecados de Adão e Eva, porque a Bíblia não diz isso. Diz, e é o que está em toda a Bíblia, e mais, quando o próprio pastor continua o discurso dele, aí ele afirma que realmente, sem querer, ele afirma que realmente o homem está pagando pelos pecados de Adão e Eva, e que isso é uma injustiça. Ele afirma sem saber, ele afirma inconscientemente. E vou mostrar isso aqui, para que você entenda. Então, o que está escrito em Ezequiel 18, 20, vou ler.
Ezequiel 18:20, está escrito assim, olha aqui, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. O que está em Ezequiel capítulo 18, 20, está dizendo que os filhos não podem pagar pelos pecados de seus pais. E o pastor usou essa passagem aí para dizer que os descendentes de Adão e Eva não devem pagar pelos pecados de Adão e Eva. Ele diz que a Bíblia não diz isso, que os filhos de Adão e Eva pagam pelos pecados de Adão e Eva. Então ele invoca essa passagem bíblica aqui, de Ezequiel, certo? Só que, continuando aqui a explicação, o pastor, sem querer, aí ele fala e não tem jeito. Os filhos pagando pelos pecados cometidos por Adão e Eva. É o que eu digo, é impossível defender crença religiosa, e no caso a crença cristã. Muito bem, essa passagem que está em Ezequiel, veja bem, utilizada pelo pastor aqui, aí o fiel, o crente, ele lê essa passagem aqui de Ezequiel 18, 20 e dá razão ao pastor, dizendo que essa passagem não permite que os filhos sofram em consequência dos atos praticados por seus pais, Adão e Eva. Então o crente, ele não raciocina, ele não estuda a Bíblia, aí ele acredita que realmente os filhos não estão pagando pelos pecados de Adão e Eva. Só que a ótica do cristianismo é essa. Os filhos de Adão e Eva sofrendo por ações praticadas por seus pais. E o pastor tenta disfarçar isso aqui no início do discurso dele, mas na continuação do discurso ele mesmo se entrega. E você vai ver. Então vamos lá. Essa passagem de Ezequiel dizendo que os filhos não podem responder pelas ações de seus pais, que é certo, que é justo, o filho não responder, não pode. É a mesma que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Vou ler. Diz assim, os pais, olha aí, não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Entendeu aqui? Então vamos lá. O pastor, repito, o pastor Paulo Sérgio Batista, ele está dizendo logo no início do discurso dele que a Bíblia não defende, não mostra, não diz que os filhos de Adão e Eva, nós, na ilusão cristã, pagarão pelo que Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden. É o primeiro parágrafo do que ele diz aqui. Só que ele depois, ele mesmo se entrega. Então, quando ele diz isso, isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque em toda a Bíblia, os filhos ali pagando pelo que seus pais fizeram. E essas passagens aqui, quando ele diz que os filhos não poderão sofrer punição alguma em relação a ações de seus pais, que cada pai responde por seu crime, cada filho por seu crime, cada qual responde por seu pecado. Quando ele diz isso aqui, nessas passagens de Ezequiel 18, 20 e Deuteronômio 24, 16, ora, essas passagens aí, elas não tiveram efeito algum, até mesmo em se tratando de Jesus. Até mesmo em se tratando de Jesus. Na doutrina cristã, você tem ali o sacrifício de Jesus. Jesus foi sacrificado. Por quê? Porque ele pecou? Não. Segundo a ótica dos cristãos, Jesus não tinha pecado algum. E foi sacrificado sem pecado. Então, quando Jesus foi sacrificado, na lenda cristã, ele o foi para que o Deus hebreu
perdoasse os pecados dos outros. E essa ótica aí do cristianismo, o sacrifício de Jesus, é contra essas passagens bíblicas que estão em Ezequiel 18:20 e Deuteronômio 24:16. Em Deuteronômio e em Ezequiel, naqueles versículos, você vê lá que diz que cada qual responderá por sua própria culpa e pecado. Cada qual responderá por sua própria culpa e pecado. E não foi o caso de Jesus logo. Não foi. Jesus foi sacrificado não por sua culpa e pecado, mas pela culpa e pecado dos outros. Viu aí? Jesus pagando pelo que os outros fizeram. Então você vê que essas duas passagens aí, e essa principalmente indicada pelo pastor, dizendo que a Bíblia não diz de forma alguma que os filhos de Adão pagarão pelos pecados de Adão e Eva, que não é verdade, pagarão sim, está na Bíblia isso. Então o pastor ele usa um versículo bíblico, um livro lá, Ezequiel 18:20, que contraria essa punição injusta dos filhos, dos pais dos filhos. Ezequiel contraria isso, e o pastor usa essa expressão bíblica que ela fica perdida. Ela fica perdida porque a Bíblia diz o contrário, que ali os filhos pagando pelo que seus pais fizeram. Então o pastor já começa aqui trazendo uma passagem bíblica que isso aí leva o leitor ao erro. Repito, o leitor lê o que está em Ezequiel 18:20 e ali está dito que o filho não pagará pelo que seus pais fizeram. Essa passagem aí é o que está em Ezequiel e também em Deuteronômio. Só que os casos da Bíblia mostram o contrário. Os filhos pagando pelo que seus pais fizeram, pelo que outros fizeram. E o exemplo de Jesus é mais o sacrifício humano. Jesus é sacrificado não por ter pecado, mas ele é sacrificado por causa dos pecados dos outros. É Jesus aí sofrendo por causa dos pecados dos outros, por causa das ações praticadas por outros. E assim os filhos de Adão e Eva sofrendo por causa dos pecados praticados por Adão e Eva. É impossível defender crença religiosa. E o pastor aqui tenta fazer, mas não vai conseguir. Então vamos lá. Agora vamos à segunda parte aqui. E aí ele vai escrevendo uma coisa. Ele afirma uma coisa. E depois já vai mudando aqui o sentido. Repito, o pastor começa afirmando que a Bíblia, ele diz que a Bíblia não afirma que pagaremos nós pelos pecados cometidos por Adão e Eva, pois cada um de nós é responsável por sua própria culpa e pecado. Então ele afirma dizendo assim, que a Bíblia não afirma isso, que nós pagaremos pelos pecados de Adão e Eva, o que não é verdade. Mas é o que ele diz aqui, e ele mostra a passagem de Ezequiel 18:20. Vamos agora continuar aqui a leitura do livro, e aí ele vai aqui entrar em contradição. Vamos lá. Abre aspas. No entanto, veja o que ele diz aí, ó. No entanto, porém, a ideia de alguém sofrer de algum modo em razão de atos cometidos por outros não é totalmente estranha àquilo que temos presenciado no mundo se olharmos Adão como o representante legal da raça humana. Então você vê aí que o pastor aqui, Paulo, no início da afirmação dele lá, ele diz que a Bíblia não afirma que nós, filhos de Adão e Eva, pagaremos pelos pecados cometidos por eles. Aí ele citou aqui o Ezequiel 18:20. Ora, só que agora ele já começa a mudar aqui. Ele diz assim, repito, no entanto, a ideia de alguém sofrer de algum modo, olha aí, ele já está entrando em contradição, afirmando uma coisa contrária ao que ele disse aqui no início do artigo dele. Então vamos lá.
No entanto, a ideia de alguém sofrer de algum modo em razão de atos cometidos por outros não é totalmente estranha, está na Bíblia. Aquilo que temos presenciado no mundo, se olharmos Adão como o representante legal da raça humana. E agora a coisa piora. Agora é que o próprio pastor vai aqui contradizer o que ele afirmou no início do artigo dele. Repito, dizendo que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, não afirmam que nós pagaremos pelos pecados cometidos por Adão e Eva. Veja agora ele vai dizer que sim, que nós estamos pagando pelos pecados cometidos por Adão e Eva. Veja agora, ele diz assim: Adão era o nosso representante legal e, como tal, toda a raça humana sofreu, olha aí, as consequências do seu ato de desobediência, do ato de desobediência de Adão e Eva, nascendo todos pecadores. Aí ele citou ainda mais uma passagem bíblica, Novo Testamento cristão, Romanos 5, capítulo 5, versículos 12 a 14 e 17. Então veja aí, ele diz assim, novamente, Adão era o nosso representante legal e, como tal, toda a raça humana, isto é, todos os descendentes de Adão, sofreram as consequências do seu ato de desobediência, nascendo todos pecadores. Então veja, como eu digo sempre aqui, é impossível você defender crença religiosa. É impossível você defender crença religiosa. E no caso aqui, a crença cristã. É o que eu digo aqui. Eles dizem que a apologética é a defesa racional da fé cristã. E aqui é um livro de apologética. E você vê que isso aqui não é defesa. Isso aqui não tem consistência alguma. Então, para encerrar o vídeo, vou dizer assim: o pastor Paulo Sérgio Batista, na página 84, ele diz, logo de início, que as Escrituras Sagradas não afirmam que os descendentes de Adão pagarão pelos pecados cometidos por Adão e por Eva. Ele diz que aqui a Bíblia não afirma isso. E logo aqui, na sequência de seu próprio argumento, ele abre o jogo. Ele diz aqui que Adão era o nosso representante legal, lá no Jardim do Éden. E como tal, toda a raça humana sofreu as consequências do seu ato de desobediência, nascendo todos pecadores. Então, no início da afirmação dele, ele diz aqui que a Bíblia não afirma que os filhos de Adão e Eva, os descendentes, pagarão pelos pecados cometidos por Adão e Eva. Ele diz isso. E ele traz Ezequiel 18:20, que é totalmente o contrário do que está realmente aí no âmbito dessa ilusão cristã. Ele traz o Ezequiel 18:20, dizendo o contrário, que os filhos não pagarão pelo comportamento de seus pais. Só que Adão e Eva, na lenda de Adão e Eva, os descendentes de Adão e Eva, pagando pelo que Adão e Eva cometeram. Então ele diz no início do artigo dele, que a Bíblia não afirma que os descendentes de Adão e Eva estão pagando pelos atos cometidos por Adão e Eva, diz o pastor. Só que na sequência ele diz, no entanto, aí ele dá o próprio exemplo. Ele diz que Adão cometeu o ato de desobediência e que toda a raça humana está sofrendo em razão desses atos de desobediência cometidos por Adão e Eva. Entendeu aí? Ele começa dizendo que não existe esse negócio de os descendentes de Adão pagarem pelo que Adão e Eva fizeram. Só que no discorrer da própria argumentação, ele revela a verdade, que contraria o que ele disse antes. Antes ele disse que a Bíblia não afirma de forma alguma que os descendentes de Adão e Eva pagarão pelos pecados de seus pais. Só que
na sequência, ele revela a verdade, que Adão e Eva desobedeceram à ordem do Deus hebreu, e que, em razão dessa desobediência, os descendentes de Adão e Eva, a raça humana, está pagando pelo que eles fizeram. Viu aí, gente? Isso é brincadeira. Um fiel lê um livro desse aqui, esse argumento do pastor, com todo respeito à pessoa dele, um fiel lê isso aqui e o fiel não mentaliza, não vê que o pastor está entrando em sua própria contradição, dizendo inicialmente uma coisa e no final de sua argumentação ele diz realmente aquilo que acontece na Bíblia. É o justo pagando pelos pecadores. Uma tremenda injustiça. Portanto, aí o primeiro vídeo e vamos para o segundo. Muito obrigado.